Embargos de declaração em recurso de apelação número 784.96.0665. Embargantes Isadora Manuela Ferreira Cardoso. Embargado Hospital Bernardina Salles de Barros, Júlio de Castilhos. Procuradora Elisandra Rodrigues Tates, OAB 82164-B e outros. Eméritos julgadores, cumprimento todas vossas excelências, na pessoa da excelentíssima senhora presidente desembargadora Isabel Dias de Almeida. Trata-se de embargos de declaração, em face da decisão que acolheu o recurso manejado pelo demandado, Hospital Bernardina Salles de Barros, da cidade de Júlio de Castilhos. Ínclitos julgadores, em decisão no referido recurso, esta turma entendeu pelo acolhimento e procedência do mesmo, sedimentando o entendimento de que o magistrado Acó teria proferido sentença ultra petita, isto porque reconheceu o dever de indenizar as autoras do Hospital Bernardina Salles de Barros, tendo como razão de decidir a demora no atendimento que teria sido uma das falhas na prestação dos serviços às autoras, ocasionado pela falta de anestesista disponível. Com a devida vênia, excelências, tanto na peça exordial, bem como em todas as demais manifestações e pedidos formulados pela autora, o pedido de condenação do hospital na obrigação de indenizar estava intrínseco. No que diz respeito ao pedido de indenização por falha à prestação de serviços médico-hospitalares. Quando se fala em falha na prestação dos serviços hospitalares, se está englobando todas as situações descritas na inicial e confirmadas em sede de instrução processual a que foram submetidas as autoras, sejam elas falhas do hospital, na demora no atendimento, falha em razão de erro do enfermeiro, falha em razão de erro médico, ou ainda até mesmo em falha por falta de profissional necessário à disposição ou ainda sequer de sobreaviso do hospital, no que tange as urgências e emergências que podem surgir. Ou seja, há que se considerar, excelências, que o Hospital Bernardina Salles de Barros é o único hospital da cidade de Júlio de Castilhos e que se diz apto à realização de partos e atendimento de urgência e emergência. Ou seja, haveria que ter, naquele dia, ou ao menos em um plantão de sobreaviso, um médico anestesista pronto a realizar o procedimento a que necessitava a autora. Ressalta-se que a não disponibilização do médico qualificado para realizar anestesista, requisito para a realização de qualquer procedimento cirúrgico, figura-se em falha do atendimento único do hospital existente na cidade. Tudo isso, como já dito, há que se considerar que o Hospital Bernardina Salles de Barros é o único hospital existente na cidade de Júlio de Castilhos, apto a receber as demandas e, no caso, avaliá-las, realizar a triagem e, se for o caso, indicá-las ou removê-las aos hospitais dos arredores. Ora, excelência, o afastamento da decisão de primeiro grau, no que tange à necessidade de indenização prestada pelo hospital sob a alegação de que se tratou de uma decisão ultra petita, trata-se de uma contradição, ou no mínimo uma obscuridade, em razão de que, na realidade, desde o início, houve o pedido intrínseco de indenização junto ao hospital em razão da falha na prestação de serviço, englobando todas as ocorrências citadas anteriormente, dentre elas a falha na demora e na identificação do caso e no atendimento, o que ocorreu por consequência também da ausência do profissional anestesiologista. Está-se diante de uma clara hipótese descrita no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, necessário se faz sanar a contradição e a obscuridade existente na decisão, reformando a mesma, para que seja mantida a determinação de primeiro grau no que tange ao dever de indenizar do Hospital Bernardina Salles de Barros,
principalmente pela presença do pedido intrínseco de indenização pela falha na prestação de serviço, inclusive demora no atendimento, veiculado desde a peça vestibular até todas as manifestações trazidas aos autos pelas autoras. O recebimento e o processamento dos presentes embargos de declaração nos artigos 1022 e seguintes do Código de Processo Civil é tempestivo e preenche todos os requisitos. Nesse sentido, postula pelo recebimento. Ao final, pelo deferimento e acolhimento do pedido. Requer, então, a vossas excelências que se dignem a acolher os embargos, dando-lhes provimento para sanar a obscuridade ou a contradição, mantendo a determinação de primeiro grau para obrigar o Hospital Bernardina Salles de Barros a indenizar as autoras em razão de que houve pedido intrínseco na peça vestibular, bem como em todas as manifestações referidas pela autora, tanto que o Hospital Bernardina Salles de Barros faz parte do polo passivo em razão de que se entende pela condenação do mesmo, de que se entende pela obrigação do mesmo em prestar o serviço e pelo erro na prestação dos serviços. Pré-questiona-se desde já os artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 186 do Código Civil, artigo 7º da Lei 8.069 e o artigo 14 da Lei 8.078. Por fim, requer total procedência. Obrigada.